estamos com mais um episódio do Pense Digital para os apaixonados em forense. Hoje estamos com o professor Eduardo Santos. Seja bem-vindo, Eduardo, falando diretamente do Rio Grande do Norte. Eu tive o prazer de conhecer, quando ele ministrou aula pela Blue EAD, no qual eu fiz pós-graduação. Hoje ele vai falar das técnicas de intrusão, que são técnicas para fazer teste de crimes de invasão, ou se houve, como houve essa invasão em dispositivos informáticos. Eduardo. Boa, Karina, obrigado pelo convite, né, mais uma vez, satisfação muito grande, né, primeiro ter sido seu professor, né, você é uma aluna dedicada aí, esforçada em aprender e estar correndo atrás, entender os conceitos de fato, né, que está acontecendo ali, e não apenas reproduzir. Isso é bacana. Boa, a ideia nossa, né, na disciplina ali, né, de contramedidas e técnicas, ou na disciplina de análise de vulnerabilidades e teste de invasão, focado na cibersegurança e na disciplina de forense, né, no curso de forense, especialização em forense da Blue EAD, a gente foca ali em entender como é que é a materialidade, né, como é que um atacante ele poderia fazer uso de ferramentas, né, fazer uso ali de metodologias conhecidas para explorar um determinado alvo. E aí, como é que a gente pode se antever, né, atuar isso antes que um atacante possa fazê-lo? Usando uma ferramenta, usando uma metodologia, né, usando um teste chamado teste de invasão. Que é isso, eu tenho uma pessoa, né, um analista ali, né, de segurança, que ele vai simular um atacante em diversos cenários, procurando por uma vulnerabilidade. E a partir dessa vulnerabilidade, ele vai explorar e chegar até o outro lado, né? Chegar até a máquina lá do meu, que é o alvo, ou seja, da empresa que a gente quer proteger. O alvo então, da investigação, no caso, só deixar bem claro para a pessoa, é o alvo da investigação. Isso. Boa. E aí, qual é a ideia, né? É que esse pentest, né, que também é conhecido, né, o teste de invasão, penetration test, ou pentest somente, abreviado, né? A ideia é que aconteça isso antes que ocorra uma invasão de fato, antes que aconteça um crime, um cybercrime, sabe? Por quê? Porque aí você vai entender onde é que tá as brechas, as vulnerabilidades, para poder corrigi-la antes que, de fato, né, alguém malicioso vá lá e tente explorar aquelas vulnerabilidades. E interessante que no pentest, né, ele não testa apenas a tecnologia, e principalmente se for um pentest ou com foco, na verdade, né, em simulando um adversário, né, que aí tem outro tipo, né, chamado de Red Team, o exercício de Red Team. Né, que esse exercício de Red Team vem ali da época militar, você vai simular um ataque de fato de um adversário, um ataque de inimigo. Então, nesse caso, ele simula, não ataca somente, né, tecnologia, mas processos e pessoas também, porque aí o pentest também pode seguir nessa linha, né, mas o Red Team ele tem um escopo mais aberto, né, porque no pentest o que acontece? Às vezes você tem lá o teu escopo, né? Você tem uma semana para fazer um pentest nessa URL aqui, sabe? Nesse site, ou nesse aplicativo, bem específico, ou nesse caminho desse aplicativo, nesse fluxo aqui, entendeu? E aí o pentest é mais restrito nesse sentido. Normalmente tem um espaço de tempo reduzido e um escopo fechado. Então ele vai testar aquele fluxo, vai testar aquele processo, vai testar aquela tecnologia em específico. No exercício de Red Team, não, ele simula de fato um atacante. Às vezes o escopo é bem maior, de semanas, ou meses, porque o atacante ele não tem, às vezes não tem prazo. O que ele pode fazer? O atacante, a gente não sabe que está do outro lado, ele pode levar ali meses para investigando ali, analisando cada ponto para poder explorar uma vulnerabilidade. E por que isso é importante para a segurança da empresa, né? E até para a perícia, né? E por que é importante o meu perito entender isso? Para a empresa, porque eu me precavejo de acontecer algo mais sério e crítico quando eu faço um pentest, um exercício de Red Team desse tipo, porque a empresa consegue se antever, né? Ter medidas precaução, né, antes que de fato aconteça por um ente malicioso. Então eu contrato alguém, né, alguém que estabeleça ali ética, que tem um bom profissional, que tem um histórico, que tem os conhecimentos técnicos, vai explorar aquela vulnerabilidade.
e mostrar como explorou aquilo ali e dar sugestão de mitigação de como pode ser resolvido ou atenuado até certo ponto, certo? E o perito interessante ele conhecer um pouco dessas técnicas, porque quando ele faz uma investigação, quando já aconteceu o ato, né, aconteceu aqui ali o crime ou o incidente, depois depois ele vai entender como é que aconteceu, para criar aquela ordem cronológica, perceber qual foi o vetor de ataque, o vetor de exploração e criar ali, de fato, o contexto histórico do ataque, do incidente e cada passo que foi feito. Por exemplo, tem acontecido muito ataque utilizando uma ferramenta chamada, uma plataforma chamada Cobalt Strike. Foi uma plataforma utilizada para simular ataque desses adversários, como a gente estava comentando antes, né, que utiliza técnicas, táticas e procedimentos, o famoso TTP, que tem muita origem ali no Mitre Attack, né, que é uma matriz, né, tem uma das plataformas lá, um dos produtos assim, do Mitre Attack, do Mitre, né, é esse Mitre Attack, que traz uma matriz dos principais técnicas, táticas e procedimentos que esses grupos hackers, vamos dizer assim, ou grupo de cybercriminosos, melhor dizendo, né? Exatamente. Cybercriminoso. O grupo de cybercriminosos podem utilizar para fazer essa exploração. Então, o Cobalt Strike é uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta comercial, tá, que simula isso para que a gente também atue como uma defesa, né? Você simula esse ataque ali, como pode acontecer dentro da infraestrutura, normalmente é uma ferramenta de pós-exploração, tá? Então, você encontra o vetor de ataque, explora e usa o Cobalt Strike para simular. E essa ferramenta é bem interessante porque a equipe de defesa utiliza para simular um ataque e já, como da forma que estava conversando, se antever. Porém, cybercriminosos, né, têm utilizado essa ferramenta Cobalt Strike também para fazer ataque dentro da organização, né? Então, utiliza uma ferramenta que foi assim, criada para o lado bom da força, né? E o outro lado ruim da força tem utilizado da mesma forma, né? É igual uma faca, né? Ou uma arma, né? Então, a gente tem uma faca, uma arma, ela serve para cortar um pão, né? Para proteger alguém, né? Como pode servir para o lado da maldade, né? Então, tem esses dois aspectos. E aí, muitos cybercriminosos têm utilizado essa ferramenta. Então, quando eu conheço a ferramenta e eu sei que ela está sendo utilizada dentro para aquele ataque, você começa a perceber, né, ali a materialidade, como é que foi utilizado, qual ferramenta utilizada, porque ela deixa vestígios. Se você já conhece esses vestígios, já conhece essas evidências, fica mais fácil, ou menos difícil, né, você conseguir laudar ali, fazer um relatório, uma investigação mais coerente. Eduardo, você está há um tempo fazendo essa análise, né, do modus operandi, né, desse tipo de crime, né, de intrusão. Você vê muita intrusão com que tipo de dolo? Qual a intenção da pessoa quando faz a intrusão? É roubar dados, sequestrar, prejudicar o sistema? Qual que é a maior incidência de crime ali? Boa pergunta. Apesar que eu não tenho atuado tanto na área criminal, né, mas na área de incidente corporativo, apesar que o foco normalmente ele é por dinheiro, sabe? Então, se eu vou roubar dados, dinheiro, né, porque eu quero vender esses dados, né? Se eu vou invadir ali, eu vou tentar, por exemplo, o que acontece com essas gangues, né, de ransomware, né, esses grupos, né, de ransomware. Então, ele tem uma estrutura inteira, né, que eles contratam pessoas. Recentemente saiu no Reddit aí, né, uma rede social ali, de um grupo não contratando, né, mas coagindo pessoas, de uma empresa, determinada empresa, eu te pago 50 mil se você me der acesso a, né, um acesso de credenciais válidas dentro dessa organização. Eu ainda comentei isso ontem com um advogado, né, a gente falou de LGPD, direito eletrônico, eu falei, eu acho, não é impossível, mas eu acho, eu tenho uma absoluta certeza que grande maioria desses ataques é permitido com informação de dentro, mas não a digital, mas a própria memória que a pessoa tem de método, de sequência, de informações de dentro. Então, às vezes a pessoa está preocupada em guardar o digital, mas esquece de treinar e até inibir ou coinibir quem está do outro lado da máquina, que é o maior problema, acho que desde que o mundo é mundo, que é a pessoa. Uhum. Então ela passa informação, ela passa facilitadores, ela passa informações chaves que facilitam. A gente estava falando inclusive disso, inclusive um abraço João Neto, um abraço Jorge Figueiredo, a gente estava falando disso. E eu falei, as empresas não têm cultura de segurança da informação no geral.
Você fala segurança da informação, você pensa em dado binário, mas tem que você escreve o que você descarta, o que você fala. Total. Excelentes profissionais, viu? Parabéns. Totalmente. E esse é o problema, né? Quando você é coagido, né? Imagina que um funcionário lá, não que todos façam isso, mas que tem um ganho relativamente menor, e você oferece 50 mil reais, é bem atrativo, né? E depende da conversa da pessoa, só um credencial, eu só vou ver como é que tá funcionando o sistema, depende da conversa, né? E usa-se engenharia social, né, para convencer a pessoa, e a pessoa às vezes até acha que está fazendo bem ali, não sei como é que é utilizar essa técnica aí de persuasão, né? Você acha que tá fazendo bem e ainda tá ganhando 50 mil reais, né? Então, talvez a pessoa tá sossegada ali com isso. Então E aí tem isso também. A é um valorização do insider, né? profissional, né? O profissional que recebe uma média, sei lá, de 5 a 12 mil, vem uma pessoa e oferece 50 mil, que não é nada perto de um ganho de uma base de dados de 1 milhão de dados. Sim, total. E aí, você vê É que esse consciência. Razor, hoje, né, por exemplo, esses quadrilhos de Razor hoje cobram milhões, né, na casa de milhões, para poder fazer o resgate, né, para poder te oferecer uma chave, para poder não compartilhar aquele dado ali ao público em geral, né? Exatamente. E Então, além, esse é meu fascínio pelo cyberforense, porque ajuda muito no ambiente policial, no ambiente investigativo, precisa, né? Porque é inteligente, a gente chama de tudo é inteligência, mas inteligência a gente entende que seria trabalhar com dados binários, né? Sabe que foi solicitado o dinheiro. Qual indício que você encontra que foi sequestro de dados, né, que tem o crime configurado de chantagem, né, de sequestro de dados, não deixa de ser chantagem, né, eu só devolvo se você me pagar. E que foi passada uma informação, ou seja, você sabe que foi vendida uma informação antes dela ser sequestrada, roubada e vendida posteriormente. geralmente, né, há uma equipe, né, dependendo do nível da empresa, Sim. as empresas possivelmente ela tem ou contratam uma empresa terceira para fazer algo chamado de threat hunt, né, o threat intelligence. O threat hunt, né, que ele vai fazer a caçada dessas informações relativas a essa organização. Por exemplo, e aí tem fóruns, né, dentro da Dark Web, Deep Web, né, que é aqueles fóruns fechados, às vezes acessados somente, às vezes, por um tipo de específico de rede, tipo de navegador, ou um fórum fechado, né, e aí essas empresas, né, que fazem esse monitoramento, né, de threat intelligence vão caçar isso, né, threat hunt, vão caçar isso para fazer inteligência, né, e ver se é falso positivo ou não, e aí notificar a empresa. Mas geralmente, né, quando acontece uma invasão focada em ransomware, né, o invasor ele, às vezes está dentro da organização não naquele dia, ele não invadiu e já fez o sequestro do dado ali, né? O que acontece normalmente é que essa quadrilha, né, ela invade, normalmente essa quadrilha ela tem um grupo, tá, de cada um de sua função, semelhante a uma quadrilha, vamos dizer, de crime normal, entre aspas, né, crime físico. Então, no cibernético, geralmente tem um pen tester também, tem um investidor, alguém que vai colocar dinheiro ali para desenvolver um malware, ou pagar essa pessoa, né, antes do resgate, aquela pessoa que está falando que vai extorquir a outra, tá? Tem os operadores afiliados que vão pegar aquilo ali, tem os vendedores de acesso, que às vezes já tem um acesso ali dentro, uma backdoor dentro daquela organização, você só vai vender para aquele afiliado e que vai fazer, colocar aquele malware lá dentro e vai analisar o que é que tem ali dentro, né? E aí ele passa um tempo dentro daquela organização, verificando os dados, lendo dados, fazendo o que chama de movimentação lateral, né? Então, às vezes, se consegue invasão dentro de um computador simples, né? Sei lá, por meio de um phishing, de um malware, de um malvertise, né? Que é uma campanha de marketing com malware, e aí você passa um tempo ali dentro analisando, se movimentando lateralmente, ou escalando o privilégio, né, que chama, você tem um acesso normal, procura um acesso administrador, um acesso root, procura entrar em servidores que têm informações mais restritas para que o invasor ele consiga perceber e analisar ali que tipo de informação é aquela para saber o quanto que ele vai pedir de resgate ali dentro, certo? E aí, quando ele faz esse tipo de resgate, ele já está, às vezes, dentro da organização, sei lá, 2, 3 meses, dependendo da situação. E aí, às vezes, o perito, quando chega numa situação dessa, ele não tem log suficiente para fazer análise, né? E aí que é um problema também. Outro problema é porque, geralmente, quando ele vai lá, faz essa filtração dos dados, vai fazer essa filtração de dados, tem esse dado armazenado lá, além de criptográfica, localmente,
E quando ele faz o start lá do Ransom, ele sai, né, fazendo spread, né, ali, espalhando, infectando, e normalmente, né, o que acontece, ele põe aqui na tela inicial, né, criptografa tudo, e põe na tela inicial lá uma página, né, um papel de parede, ou já na tela um pop-up falando, ó, seus arquivos foram criptografados, entre em contato nesse endereço, transfira tanto pro, né, geralmente é uma criptomoeda que fica mais difícil de rastrear, entre nessa, mande dinheiro X, né, X Bitcoin, X Ethereum, X moeda lá qualquer, para dentro dessa carteira aqui, né, converse por esse e-mail tal, e aí a gente vai liberar. Aí o cara, não, mas eu tenho backup das informações, não vou pagar. Aí tá, se você não pagar, aí tem o segundo nível, a dupla situação, né? Se você não pagar, eu vou compartilhar essas informações na rede. E aí, a empresa também agora tem questões legais, né, como LGPD, GDPR, ou outras, as leis americanas, enfim. E aí é uma sinuca de bico, né, que fica complicado ali, por isso algumas organizações acabam pagando pela velocidade também de repor o ambiente, e outras não, mas fica um receio sobre a questão do compartilhamento da informação também, né, que pode ocorrer de fato. Então, por isso que é complicado. O compartilhamento da informação por terceiro já não é responsabilidade deles, né? Não é uma extensão do dano, né? Não é responsabilidade deles, né? Mas da empresa que tem aquele dado? Não da empresa que tem o dado, mas da empresa que foi furtada. Enfim, é complicado, né? Eu não prefiro opinar, mas eu acho que ela tem responsabilidade sobre o caso. Eu vou editar, né? Isso aqui que ficou na nuvem, então eu vou editar. Uma pergunta, Eduardo. Vamos ver se eu posso perguntar isso aqui. Só para você entender, depois que eu finalizo as entrevistas, eu deleto todas, tá? Eu não deixo rastro de fala. Criptomoeda, né? Você falou em sequestro de dados ou roubo de dados, né? E com um pagamento em criptomoeda que tem essa dificuldade por causa do blockchain, né? Contrato por blocos, né? E tendo essa dificuldade, qual é não é o seu caso, não estou falando de jurisdição, mas como é que o perito lida com essa situação de dar de cara que ele precisa periciar o caminho da criptomoeda, né? Uma pessoa vai, eu já falei, ele procura as brechas, ele vai fazer criptomoeda porque ele sabe que ele vai ser bloqueado, então ele pede para fazer o pagamento do dado em criptomoeda. Quer dizer, tem solução isso? Consegue se rastrear mesmo a dinâmica do blockchain? Boa pergunta. Sinceramente, eu não sei te falar. Por exemplo, você roubou dados de uma empresa X. Né? A chantagem é pague em criptomoeda nessa carteira. Você chegou na carteira, você sabe qual é. Como entrar? Aí é algo tipo criptoanálise, né? Eu vou ter uma entrevista com o delegado Zumas de Goiás. Foi até bom você falar nisso. Porque ele é especialista em crime de criptomoeda. Eu vou perguntar e vou te passar depois. Porque não tem cara. Eu acho que não tem como ir atrás, não. Eu acho. Ele tem que procurar outra brecha para poder encontrar o cara ali. Mas alguém está monitorando, alguém criou a criptomoeda. Alguém criou a carteira, na verdade, né? A criptomoeda que eu falo, mas assim, é a nível federal. Na verdade, é descentralizado o negócio, né? Não tem país. Não tem nada, né? Sim, não, mas é porque é aberto, por isso que eu tô falando que é a nível de Polícia Federal. Então tem uma amplitude maior. Ele não é federal, mas como ele está escrito lá, que ele trabalha com casos de criptomoedas, criptocrimes, né? Deve ser pirâmide. Eu vou perguntar isso para ele. Porque a conversa parou, entre aspas, aqui, criptomoeda. E aí? Pagou em criptomoeda. Né? Eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, essa crime de quadrilha Pix. Eu acho uma percepção muito errada das pessoas achar que vai sequestrar uma pessoa via Pix e não vai ser rastreada. É muito fácil a transação, mas é muito rastreável. Qual a percepção que você tem disso? Então, geralmente, né, corta essa parte aqui. Croquete, né? Falar sobre Pix. A quadrilha, né, que vai fazer sequestro baseado em Pix é bem parecida também
né, com esse modus operandi do ransom, vamos assim dizer. Porque eu tenho várias pessoas, né, atuando ali nessa forma, né? O que vai espionar a vítima, né, quando ela tá saindo de casa, tá chegando, tá dando bobeira com o celular, né? E aí, para fazer de fato o sequestro, né, aquele sequestro relâmpago, do qual a pessoa tá com o celular na mão, né, ela tem as credenciais dela ali, para que ela possa fazer um Pix para determinada conta laranja. E aí você tem uma equipe, né, tem uma quadrilha ali, que vai fazer o quê? Eu vou analisar, né, tem aquela parte de inteligência também, ver horário de saída, chegada, né, as pessoas que andam na rua, dando bobeira. Tem aquela do cavalo, né, aquele que põe dentro do carro, você leva para dentro do cativeiro, de fato. E aí tem aquela que vai colocar arma na sua cabeça, vai fazer, né? Sim, vai fazer aquele terrorismo normal, nada de digital ali, né, tudo normal, arma na cabeça, ameaça de morte, ameaça que sabe onde mora, que conhece sua rotina, conhece os filhos, então sofreu. É o que eu acabei de falar. A pessoa, antes de fazer, ela observa. Se é um cara, por exemplo, está dentro de uma limusine, ele tem Pix? Eu não teria, e de fato eu não tenho. Né? E aí ele vai fazer o quê? Ó, desbloqueia aí teu celular e faz essa transferência aqui de X reais para essa conta. Geralmente é uma conta fria, né, uma conta laranja, ou uma conta laranja, né, que a pessoa fez o sequestro, eu tenho outra pessoa lá, que vai lá no caixa eletrônico, vai colocar o cartão, caiu a conta, vai digitar o dinheiro na hora e vai embora. Qual o problema disso, né, para a polícia? Porque é tudo rápido, e beleza, a polícia descobriu que tá tendo ali, que a pessoa vai fazer aquele saque naquele caixa eletrônico, quando a polícia chega, o cara já tem ido embora. Então, é uma pesquisa, né, uma análise ali, né, eu não sou da polícia, né, mas eu suponho que ele vai fazer investigação ali de câmera, de questão de... mas aí demora, né? Foto, e aí demora, né? Aí a quadrilha vai para outro local, vai fazer outro, e aí complica, né? Você vai ver o dano. Agora, em curso, só se alguém souber ou ver e avisar a polícia, porque dá para fotografar, dá para saber quem é, tudo bem, mas assim, só depois, né? Demora, é uma investigação pesada. Você falando, é o mesmo modus operandi do desmanche. Você rouba um carro, aí tem a ponta, quando você chega lá já foi desmanchado. Não dá para você saber onde está o carro, ele está em pedaços, assim, né? Verdade. Então, assim, impressionante a criatividade criminal das pessoas. Somente o Brasil, né? O brasileiro é muito bom nisso, né? Por isso que a gente tem um dos maiores sistemas bancários, né, em relação à segurança do mundo, né? Porque a criatividade do brasileiro, ele vai além, né? A criatividade eu acho interessante. E aí o lado da segurança cibernética também tem que estar criativo, né? Tem que correr atrás também para tentar sempre melhorar, né? E sempre se antever a isso ao crime, né? Antever é difícil. Eu tenho uma percepção assim, modus operandi, ele vem da observação do uso da pessoa, da tecnologia. Então, quanto mais se melhora, ele observa o uso e vê uma brecha, uma oportunidade de cometer o crime, seja um crime facilitado pela informática ou diretamente informático. Isso. A própria pessoa não é dar brecha, vou falar assim, ninguém quer dar brecha, mas vem do uso, né? Sim. Do mau uso, infelizmente. Isso hoje é uma área que eu tenho atuado, né? Como nas segurança de aplicações, que é quando você vai desenvolver teu produto, vai desenvolver o teu sistema, a tua aplicação, você pensar, desenhar a arquitetura dele e pensar ali algo chamado modelagem de ameaças. Então você vai pensar... Tem um ML de ameaças, então. Mais ou menos, não é bem um ML, mas você tem uma arquitetura, né? E nessa arquitetura você vai pensar ali em possíveis pontos de entrada, né? Qual o processo, qual é o objetivo daquele fraudador, o que ele quer, qual o perfil dele, e aí você vai pensar em medidas, né, em formas de proteção para que aquela ameaça que você modelou ali não consiga ser concretizada. E aí a gente consegue tratar ali e criar mecanismos de defesa. Não é algo 100%, claro,
nada, né? A gente consegue, mas a gente consegue mitigar bastante vulnerabilidades, bastante erros ali, e isso incluído, né, dentro da esteira de desenvolvimento. Né? E a gente começa, além da modelagem de ameaça, pensar em requisitos de segurança, pensar no processo de desenvolvimento seguro, utilizar ferramentas para fazer análise de código, ferramentas e pessoas também para fazer análise de código, fazer ferramentas para fazer uma análise dinâmica daquela aplicação e o pentest que a gente estava comentando no início, né? Então, colocando essas nuances dentro da esteira de desenvolvimento, a gente consegue colocar o chamado de ciclo de desenvolvimento seguro, né? E aí a gente tenta sair com um produto, um software lá no final, na ponta, né, o mais seguro possível, contendo ali o máximo de brechas e vulnerabilidades corrigidas já desde a concepção do produto. Para quê? Para que tente evitar o máximo de exploração por parte do atacante ou de uma quadrilha que seja. Uma pergunta, você falou no ML, né, como analista de sistemas, no desenho do ML, né, quando você vai desenhar o sistema, você tem as simulações, os protótipos de tela, né, isso está inserido, essas simulações de risco, né, de uso, use case, existe, isso o pessoal fala de UX hoje, de teste de usabilidade, mas para a gente, analista teste de usabilidade, existe desde que existe informática, você desenha, né, tem a planta, do software, do sistema, software ou sistema, né? Banco de dados integrados, plataformas, e aí você constrói, desenvolve, depois você vai testar, os testers, né? E depois vai dar para a pessoa usar e tomara que não dê problema, para você ter que costurar de novo, né? Existe um nome específico para você testar essas vulnerabilidades? Sim. Boa pergunta. São, inclusive, diferentes. Né? O teste de usabilidade, ele foca, como você falou, no cliente, na usabilidade do cliente. O teste focado em segurança, ele vai testar possíveis brechas. E tanto usando o que a gente estava comentando no início, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, será que essa minha forma de fazer login, ela de fato está coerente, ela está segura? Então, eu venho com um pentest ou com uma ferramenta automatizada e tento fazer várias formas ali de ataque, de força bruta, de password spray, a ver se eu consigo, consigo fazer um login, se eu consigo modificar essa saudade da pessoa, né? E a gente procura acessar ali questões, né, da tríplice, né, da tríade de segurança, né, confidencialidade, integridade e autenticidade. O que eu posso ali explorar, né, que vai ter acesso a outra pessoa, que vai me dar um acesso que não deveria, sabe? Se eu vou conseguir manter aquela informação íntegra, se eu vou conseguir explorar. Então, isso dentro da aplicação. O teste de segurança é diferente do teste de usabilidade, um teste chama de QA, né, de Quality Assurance, né? É diferente nisso, porque no Quality Assurance vai estar no usuário, né? No dia a dia do usuário, se digita alguma coisa errada, vai trazer uma mensagem de erro. E o Pentester, ou a ferramenta automatizada focada em segurança, foca ali no lado negro da força, né? Na pessoa mal ali que vai tentar explorar. Eu coloquei um teste de usabilidade, eu fiz como diria o João Neto, eu fiz uma provocação, eu fiz de propósito, ele adora essas coisas. Porque, assim, quando você fala em usabilidade, você está falando em promover facilidade de uso. E nós, da tecnologia, sabemos que facilidade de uso é maior risco. Né? Então, quando você faz uma interface promovendo facilidade, maior acessibilidade, rapidez, as pessoas que trabalham na área de segurança, seja para incidência ou na construção, ela pena para casar essas duas coisas. Sim. Como é que você vê isso? Então, segurança, ela tem que ser meio que transparente, né? Até o produto, né? Ele tem que ser transparente. Meu software tem que ser transparente. Por quê? Eu quero usar o final, tem que usar o produto. Por exemplo, se a gente pensa em algo focado para o mercado financeiro, né? Então, eu quero fazer meu investimento. Não me interessa o aplicativo ali. O aplicativo é um meio para eu chegar no meu investimento na empresa XYZ lá dentro do mercado de ações, por exemplo. Né? Então eu tenho que prover usabilidade ali, né? Por isso, e a segurança ali dentro de forma transparente, de forma que eu impacte o mínimo possível o usuário. Mas é bem verdade que quando a gente põe segurança, a gente vai na contramão da facilidade do uso, né? Então imagina a gente tá numa casa, a gente tá numa casa e na nossa casa que deixar seguro. Então a gente põe o quê? Portão, né? Põe a chave, põe um cadeado, câmera. Não vai ficar nada bonita, né? Não tem como. Não tem como. E para você abrir rapidamente, como é que faz?
né? Então tem tudo isso, às vezes você tem que ir lá, tirar a chave, abrir o portão, tirar o cadeado. Então vai um pouco na contramão, mas aí você tem que pesar, né? E aí tem aquela questão da análise de risco na balança, né? O que vale mais a pena? Vale a pena aí eu criar uma segurança maior aqui para o usuário, quando eu fazer uma transação, eu vou pedir uma outra senha diferente da senha da autenticação, vou pedir uma biometria, uma biometria facial, sabe? Vou enviar um SMS, né, usar um duplo fator de autenticação para ele utilizar um aplicativo específico separado, né, de OTP, né, de One Time Password, tempo, password de tempo ali. Então esse viés que vai fazer análise de risco, né, se aquela ali for fraudulento, se for roubado, se não for roubado, quanto é que vale aquele roubo, se não vale. Então tem que fazer essa questão de análise de risco ali para saber o quanto vale, né, você impactar na experiência do usuário para poder ter uma aplicação segura ali dentro. Tá, eu ia fazer uma pergunta, sumiu aqui. Ah, meu Deus. Que saco. Era de usabilidade mesmo. Porque eu dou aula de usabilidade e eu sou mais na segurança, né? Eu sou mais tendendo à segurança. Né? Eu não sei se vai ficar apta essa pergunta, você vê depois. Mainframe. Mainframe. Eduardo, está ouvindo? Opa, travou aí. Voltou agora. Muitas analistas não trocam o mainframe por nada, inclusive para ser usado em banco, porque ele é quase que irrastreável e impenetrável. O que você acha desse conceito aí do mainframe? Ser sincero a você, eu desconheço, né, o mainframe por baixo ali. Sei que usa Unix, né? Isso. E tem uma robustez bem pesada, mas é explorável, sim, é explorável. Né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, aí tem muito histórico aí de gente que invadia banco, invadia universidade, né, que fazia pesquisa em cima de mainframe, utilizava mainframe e que chegava até lá. O problema é hoje que a maioria das ferramentas não tem acesso. Sim, pouco. Até porque não usa-se muito mais hoje, né? Então, é aquela perspectiva, né? Hoje a gente tem mais de 80% das pessoas utilizando o Windows. Né? Hoje não, há muito tempo, né? Sei lá, 10% Mac, né? Às vezes até mais, acho que 80, 90% de pessoas usando Windows, lá, 10, 5% Mac e sei lá, 10 a 5% Linux para a pessoa final, né, end user, né, usuário final, não necessariamente o servidor. E aí você vai, para quem você vai desenvolver malware, né, vírus? Você vai desenvolver para o Windows, não é que o Windows seja menos seguro, mas eu vou desenvolver para o Windows porque a maior probabilidade daquele malware, ele ser propagado e ter acesso vai ser bem maior do que se desenvolver para Mac. Tem malware para Mac? Tem. Tem malware para Linux? Tem. Mas a probabilidade de fazer o spread e compartilhamento da informação com o Windows é maior porque eu tenho muito mais usuário. Né? Então, geralmente o ganho é financeiro para fazer isso, então eu vou impactar muito mais pessoas e ter um ganho bem mais rápido. Hoje, assim, de positivo, de bom, de facilitador para o perito que trabalha com técnicas de intrusão. Você tem que saber um pouco, né? Não precisa ser um especialista na área, mas quando ele entende, isso facilita muito na fase de investigação, porque você vai começar a entender quais ferramentas foram utilizadas, quais evidências foram deixadas e que tipo de ferramenta foi utilizada ou técnica foi utilizada para poder fazer aquele ataque. Né? Então, para o perito fica mais fácil, é o menos difícil ele conseguir reconstituir, né, vamos dizer assim, a cena ali do crime, né, ou da invasão, do incidente. Por isso a importância dele entender. Quando a gente vai para o analista de segurança de aplicações, ele entender de forense, entender de técnica de invasão, né, para essa fase de modalidade de ameaça é muito importante, porque ele vai ter uma visão mais ampla do que pode acontecer ali dentro, tá, do que pode acontecer de invasão, como é que pode ser um processo investigativo, porque dentro do processo de desenvolvimento de software seguro, a gente tem no final também um conjunto com a equipe de resposta a incidente, para fazer o monitoramento da aplicação, seja ela em tempo real ou após o incidente de fato, né, ou evitando o incidente, né, e a gente tem aquele ciclo de vida de resposta a incidente, né, que é a identificação e erradicação. Então, você toma uma ação logo de imediato, sabe, e você conhecendo como que pode ser a materialidade, tendo conhecimento técnico de invasão, você consegue ter uma resposta mais rápida, e esse conhecimento agrega bastante, tanto profissional de perícia, quanto profissional de segurança de aplicações. Bacana. Eduardo, eu agradeço, tá? Eu agradeço o seu tempo, tenho certeza que foi de
Vou finalizar de novo. Eduardo, eu agradeço a sua companhia aí, tem muita gente que acho que já é seu fã há muito tempo, né? Agradeço. Mando um abraço pro pessoal do Rio Grande do Norte, né? Jorge, João Neto, e convido também, né, para as próximas temporadas aí, fica o convite, né? Eu agradeço a todos por estar com a gente aí no programa Pense Digital. Jorge, obrigado.